O pressentimento Vishwash Kumar Ramesh, 34 anos, deitado em sua cama de hospital em Ahmedabad, com bandagens cobrindo queimaduras nos braços e pernas, olha fixamente para o teto branco. Sua voz é baixa, mas firme, enquanto relembra os eventos de apenas 2 dias atrás. Você sabe, doutor, eu nunca acreditei muito em pressentimentos. Sou engenheiro de software. Trabalho com lógica, com códigos, com coisas que fazem sentido. Mas naquele dia, 12 de junho, quando acordei no meu apartamento, em Ahmedabad, para pegar o voo AI-171 para Londres, algo estava diferente. Minha esposa, Priya, estava ainda dormindo ao meu lado, e eu fiquei ali, observando ela por alguns minutos, antes do alarme tocar às 4h30 da manhã. Era para ser uma viagem de negócios normal. 3 semanas em Londres, trabalhando no novo sistema da empresa. Já havia feito essa rota dezenas de vezes, mas desta vez era diferente. Enquanto tomava meu chá matinal na cozinha, olhando pela janela para as ruas ainda escuras de Ahmedabad, senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Priya acordou e veio até a cozinha, esfregando os olhos. Você está bem, Vishwash? Parece preocupado, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Eu sorri para ela, tentando disfarçar. Só nervoso com a apresentação de Londres. Menti. A verdade é que nunca havia sentido aquela sensação antes. No caminho para o aeroporto, no táxi pelas ruas já movimentadas de Ahmedabad, mesmo às 6 da manhã, continuei inquieto. Um motorista, um senhor de uns 60 anos chamado Kiran, notou minha expressão no retrovisor. Primeira vez em Londres, Sahib? Ele perguntou em Gujarati. Não, já fui muitas vezes, respondi. Então por que essa cara de preocupação? Chegando ao aeroporto internacional Sardar Vallabhbhai Patel, a rotina era a mesma de sempre. Check-in, controle de segurança, sala de embarque. Mas mesmo assim, aquela sensação persistia. Era como se algo estivesse me avisando, me preparando para algo que eu não conseguia compreender. Sentei na cadeira 11A, na janela como sempre prefiro. Olhei para fora e vi o Boeing 787-8 Dreamliner da Air India sendo preparado pela equipe de terra. Era um avião bonito, moderno, seguro. Pelo menos era o que eu sempre pensei. Às 8h15, começamos o embarque. Cumprimentei a tripulação com um namastê respeitoso. A comissária de bordo, uma mulher jovem de sorriso caloroso chamada Mira, me ajudou com a bagagem de mão. Voo tranquilo para Londres hoje, senhor, ela disse. Eu forcei um sorriso e sentei, no meu lugar. Ao meu lado, um empresário britânico de origem indiana, cerca de 50 anos, se apresentou como Raj Patel. Estava retornando para casa após visitar a família em Gujarat. O pressentimento não passava. Os últimos momentos de normalidade, os olhos de Vishwash se enchem de lágrimas enquanto continua seu relato. Uma enfermeira entra no quarto para verificar seus sinais vitais, mas ele faz um gesto para que ela aguarde. O avião estava cheio, doutor. 242 pessoas. Famílias inteiras voltando para casa após as férias na Índia, empresários como eu, estudantes indo estudar no Reino Unido. Havia uma energia especial no ar. Era o começo do verão, e muitos estavam ansiosos para reencontrar entes queridos em Londres. Na fileira à minha frente, uma família Gujarati. Pai, mãe e 2 filhos pequenos, um menino de uns 8 anos e uma menina de talvez 5. O pai, Amit, trabalhava em uma fábrica têxtil em Leicester e havia voltado para Ahmedabad para o casamento de seu irmão. Os filhos estavam excitados, falando sobre ver os avós paternos em Londres, sobre ir ao Hyde Park. A menina segurava um pequeno elefante de pelúcia rosa. Atrás de mim, um grupo de estudantes de medicina que haviam passado 1 ano estudando na Universidade de Gujarat e agora retornavam para continuar seus estudos em Londres.
Eles riam, faziam planos, discutiam sobre os exames que teriam pela frente. Uma das garotas, Kavya, estava particularmente animada porque seu namorado britânico a esperava no aeroporto de Gatwick. Raj Patel, ao meu lado, me contou sobre sua jornada. Havia emigrado para Londres nos anos 90, construído um negócio de importação bem-sucedido, mas sempre retornava para Gujarat 2 vezes por ano. A Índia nunca sai do nosso coração, ele disse, mostrando fotos dos netos em seu celular. Mesmo depois de 25 anos em Londres, Ahmedabad ainda é casa. Às 8h45, o capitão fez o anúncio de que estávamos prontos para a decolagem. Sua voz era calma e profissional. Bom dia, passageiros do voo AI-171 com destino a Londres Gatwick. Sou o capitão Sharma e, junto com meu copiloto e toda a tripulação, desejamos uma excelente viagem. O tempo está bom para voo e chegada prevista em Londres às 13h30, horário local. Fechei os olhos e tentei relaxar enquanto o avião se posicionava na pista. Pensei em Priya, que provavelmente estava chegando ao trabalho naquele momento. Pensei na apresentação que faria em Londres, nos contratos que poderiam mudar nossa vida. Mas aquela sensação estranha ainda estava lá, como uma sombra que não conseguia espantar. O avião começou a acelerar na pista às 8h52. Senti a força me empurrando contra o assento, o barulho dos motores crescendo. Olhei pela janela e vi Ahmedabad se afastando, os prédios ficando menores, as ruas se transformando em linhas. Era uma vista que já havia visto dezenas de vezes, mas, naquele dia, era como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Não sabia que seria a última vez que veria minha cidade natal daquela forma. O momento do impacto Vishwash para por um momento, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele toma um gole de água antes de continuar, sua voz agora mais baixa e tensa. Estávamos subindo normalmente, doutor. Talvez uns 300 metros de altitude, 2 ou 3 minutos após a decolagem. Eu estava olhando pela janela, vendo as casas de Ahmedabad ficarem pequenas lá embaixo, quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Era como se algo muito pesado tivesse atingido o avião. Um baque surdo, mas muito alto. Imediatamente, o avião começou a tremer de forma violenta. Não era uma turbulência normal. Era algo completamente diferente. As pessoas começaram a olhar ao redor preocupadas. Raj Patel agarrou o braço da poltrona. O que foi isso? Ele perguntou. Mas sua voz foi abafada por outro som terrível. Os motores fazendo um barulho que nunca deveriam fazer. As máscaras de oxigênio caíram de repente. A comissária Mira, que segundos antes sorria enquanto verificava os cintos de segurança, agora tinha uma expressão de pânico contido. Ela gritou as instruções de segurança, mas sua voz tremia. Coloquem as máscaras de oxigênio, mantenham a calma. Mas como manter a calma quando você sente que o chão está fugindo de debaixo dos seus pés? O avião começou a inclinar para a esquerda e eu podia ver pela janela que estávamos perdendo altitude rapidamente. As luzes de Ahmedabad, que há poucos segundos eram pontos pequenos lá embaixo, agora estavam ficando grandes novamente, se aproximando rápido demais. A família à minha frente, Amit, sua esposa e os 2 filhos, estava em pânico. A menina chorava, agarrada ao elefante de pelúcia. O menino perguntava ao pai, Papa, o que está acontecendo? Por que estamos descendo? Amit tentava manter a calma, mas eu podia ver o terror em seus olhos. Os estudantes de medicina atrás de mim estavam tentando se manter unidos. Kavya, a garota que estava ansiosa para ver o namorado, segurava a mão de uma amiga e recitava orações em sânscrito. Não é assim que deveria ser, ela disse, sua voz quase um sussurro. Não é assim que deveria terminar. O capitão fez um último anúncio, mas sua voz estava tensa, desesperada. Preparem-se para um pouso de emergência.
Mantenham as cabeças baixas e sigam as instruções da tripulação. Eu sabia que não era um pouso de emergência. Pela janela, eu podia ver que estávamos caindo em direção a um bairro residencial de Ahmedabad. Havia casas, prédios, pessoas que nem sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Nos últimos segundos, olhei ao redor do avião. Vi rostos de pessoas que, como eu, haviam acordado naquela manhã pensando que era apenas mais um dia normal. Pessoas que tinham sonhos, planos, famílias esperando por eles. E, de repente, tudo estava acabando. Fechei os olhos e pensei em Priya. Me perdoe, sussurrei. Me perdoe por não ter ficado em casa. O inferno na terra Vishwash fecha os olhos por um longo momento. Quando os abre novamente, há uma determinação diferente em sua expressão, como se fosse necessário contar essa parte da história, por mais dolorosa que seja. Doutor, você já acordou de um pesadelo e por alguns segundos não conseguiu distinguir entre o sonho e a realidade. Foi exatamente assim que me senti quando recuperei a consciência. Por um momento, pensei que talvez tivesse cochilado durante o voo e tido um sonho terrível. Mas então a dor chegou. Uma dor intensa nas costas, no braço esquerdo, nas pernas. Abri os olhos e vi destruição. Não há outra palavra para descrever o que vi. O avião havia se partido em pedaços, e eu estava preso na seção da frente, que havia ficado relativamente intacta. Mas ao redor, era como se o mundo tivesse acabado. Fumaça espessa, o cheiro de combustível queimado, metal retorcido por toda parte. Levei alguns minutos para entender onde estava. Pela abertura que antes era a parede do avião, podia ver que havíamos caído em uma área que parecia ser um campus universitário. Mais tarde, soube que era um alojamento estudantil. Havia destroços espalhados por centenas de metros, e nos meio de tudo aquilo, uma fogueira terrível que consumia parte da fuselagem. Tentei me mover e percebi que estava preso pelos destroços. Minha perna esquerda estava presa sob um pedaço de metal e havia sangue, muito sangue. Mas eu estava vivo. Naquele momento não conseguia entender por quê. Por que eu? Por que fui o único? Comecei a ouvir vozes do lado de fora. Pessoas gritando em Gujarati e Hindi, sirenes se aproximando. Socorro! Há alguém vivo aqui dentro! Eu gritei com todas as forças que tinha. Minha voz estava rouca, quase sumida, mas continuei gritando. Foi então que comecei a ver a realidade. Enquanto aguardava ajuda, meus olhos se adaptaram à fumaça e pude ver outros passageiros. Raj Patel, que momentos antes me mostrava fotos dos netos, estava imóvel no assento ao meu lado. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse dormindo, mas eu sabia que não estava. A família à minha frente, Amit, sua esposa, os 2 filhos pequenos. Não havia mais família. O elefante de pelúcia rosa da menina estava a alguns metros de distância, queimado e coberto de destroços. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Como explicar para os avós em Londres que nunca mais veriam os netos? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando-se com o sangue e a fuligem. Os estudantes de medicina que riam e faziam planos minutos antes. Kávia, que estava ansiosa para ver o namorado, todos eles estavam ali, mas não estavam mais vivos para ver suas famílias novamente. A equipe de resgate chegou cerca de 20 minutos depois do acidente. Homens corajosos da Defesa Civil de Gujarat, bombeiros, paramédicos, eles me encontraram consciente, mas em choque. Sahib, você consegue me ouvir? Perguntou um dos socorristas, um homem jovem com olhos gentis. Vamos tirá-lo daqui. Enquanto eles trabalhavam para me libertar dos destroços, continuei olhando ao redor, tentando encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse estar viva. Mas havia apenas silêncio. Um silêncio que pesava mais que os destroços do avião. A descoberta devastadora, uma enfermeira entra no quarto novamente, mas Vishwash faz um gesto para que ela aguarde.
Suas palavras agora saem em um ritmo mais lento, como se cada frase fosse um esforço. Quando finalmente conseguiram me retirar dos destroços, doutor, foi que a realidade completa me atingiu. Eles me colocaram em uma maca e, enquanto me levavam para a ambulância, pude ver toda a extensão da tragédia. O avião havia se espalhado por uma área enorme e havia equipes de resgate trabalhando em diversos pontos. Um dos paramédicos, Dr. Mehta, estava cuidando de mim na ambulância. Ele era um homem de meia idade, com experiência evidente no que fazia. Enquanto verificava meus ferimentos e aplicava curativos, tentei fazer perguntas. Quantos sobreviveram? Perguntei. Ele desviou o olhar. Foque em se recuperar primeiro, disse gentilmente. Mas eu insisti. Precisava saber. Por favor, doutor, eu vi muitas pessoas, meus colegas de voo. Há outros como eu? Dr. Mehta parou o que estava fazendo e me olhou nos olhos. Você é muito sortudo, senhor. Muito sortudo. Essa foi sua forma de me dizer que eu era o único. No hospital, enquanto os médicos cuidavam de meus ferimentos, queimaduras de 2º grau no braço esquerdo, cortes profundos nas pernas, uma costela fraturada. As informações começaram a chegar através da televisão no corredor. O apresentador da notícia falava com uma voz sombria. O voo AI-171 da Air India, que partiu de Ahmedabad com destino a Londres, sofreu um acidente grave logo após a decolagem. 242 pessoas estavam a bordo. Fiquei esperando que dissessem quantos haviam sobrevivido, quantos estavam feridos, quantas famílias ainda teriam esperança. Mas então veio a notícia que mudou tudo. Autoridades confirmam que há apenas um sobrevivente do acidente. 241 pessoas perderam a vida na tragédia. 241 pessoas. Cada uma delas tinha uma história. Uma família, sonhos, medos, alegrias. Raj Patel nunca mostraria as fotos dos netos para outra pessoa. Amit e sua família nunca chegaram aos avós em Londres. Kavya nunca encontrou o namorado que a esperava em Gatwick. Os estudantes de medicina nunca se tornaram médicos para salvar vidas. E eu estava ali, em uma cama de hospital, ferido, mas vivo. Por quê? Essa pergunta começou a me consumir. Por que eu fui escolhido para viver quando pessoas melhores que eu, pessoas com mais para oferecer ao mundo, morreram? Dr. Sharma, o médico responsável pelo meu caso, tentou me explicar do ponto de vista médico. Você estava sentado em uma seção do avião que se manteve mais intacta durante o impacto. Sua posição na janela, a forma como o metal se dobrou, foram centímetros que fizeram a diferença entre a vida e a morte. Centímetros. A diferença entre ver minha esposa novamente ou não foram apenas alguns centímetros. Entre voltar para casa ou me tornar apenas mais uma estatística, foram detalhes técnicos que nunca vou entender completamente. Naquela noite, quando as enfermeiras diminuíram as luzes e o hospital ficou mais silencioso, comecei a chorar. Chorei por Raj Patel e seus netos que nunca mais o veriam. Chorei pela família de Amit. Chorei por Kavya e seus sonhos interrompidos. Chorei por todas as 241 pessoas que acordaram no dia 12 de junho pensando que era apenas mais um dia normal. O peso da sobrevivência Vishwas está visivelmente emocionado. Ele pega um lenço e enxuga os olhos antes de continuar. Sua voz está mais fraca, mais determinada. No segundo dia no hospital, doutor, começaram a chegar as famílias. Não a minha. Família. Priya ainda estava voando de Ahmedabad para cá, desesperada, sem saber se eu estava realmente vivo. Mas as famílias das outras vítimas começaram a aparecer no hospital, pensando que talvez houvesse mais sobreviventes, que talvez os hospitais estivessem separando os feridos. Foi terrível, doutor. Terrível de uma forma que não consigo descrever completamente. Vi um senhor idoso, que depois soube ser o pai de Raj Patel,
perguntando desesperadamente nos corredores. Meu filho estava no voo de Londres. Raj Patel, ele está aqui? Ele está bem? E eu estava ali, na cama, sabendo que nunca mais veria o filho. A esposa de Amit chegou com os pais dele. Ela tinha vindo de Londres assim que soube do acidente, deixando o trabalho, pegando o primeiro voo. Nos corredores, ela perguntava: meu marido, meus filhos, uma menina de 5 anos, um menino de 8, eles estão aqui? E cada não que recebia das enfermeiras era como um punhal. O pior foi quando a mãe de Kavya chegou. Ela trazia na mão o celular da filha, que de alguma forma havia sido recuperado dos destroços e entregue às famílias junto com outros pertences. O celular não parava de tocar. Era o namorado britânico ligando desesperadamente de Londres, sem saber que ela nunca chegaria ao aeroporto de Gatwick. Dr. Sharma me disse que algumas famílias queriam me conhecer. Não para me culpar. Nunca ouvi isso, mas porque eu era a única conexão que eles tinham com os últimos momentos de seus entes queridos. Eu era a única pessoa que poderia contar como foi, como eles estavam nos minutos finais. Como eu poderia contar para a mãe de Kavya que a filha estava feliz, animada para ver o namorado. Como eu poderia descrever para o pai de Raj Patel que o filho estava orgulhoso dos netos, mostrando fotos para um estranho no avião. Como eu poderia falar para a família de Amit sobre a alegria das crianças, sobre os planos que faziam? Decidi que contaria a verdade. Que todas essas pessoas passaram os últimos momentos de suas vidas cercadas de esperança, de amor, de expectativas positivas. Que ninguém sofreu por muito tempo, que tudo aconteceu muito rápido. Não sei se era completamente verdade, mas era o que essas famílias precisavam ouvir. Quando Priya finalmente chegou, 18 horas depois do acidente, ela entrou no quarto correndo e me abraçou como se eu fosse desaparecer. Ela chorou tanto que eu pensei que nunca mais pararia. Eu pensei que tinha perdido você, ela repetia. Quando vi as notícias, pensei que nunca mais te veria. Mas mesmo com Priya ali, mesmo sabendo que estava vivo e que ia me recuperar, havia uma culpa terrível me consumindo. Por que eu? Por que não Raj Patel, que tinha uma família grande que dependia dele? Por que não Kavya, que tinha uma vida inteira pela frente? Por que não as crianças, que nem começaram a viver de verdade? Dr. Sharma me disse que isso é normal, que se chama culpa do sobrevivente. Mas conhecer o nome não torna mais fácil de carregar. Eu tinha 241 razões para me sentir culpado por estar vivo. Reconstruindo a vida Vishwash, olha pela janela do hospital, onde pode ver o movimento das ruas de Ahmedabad. Sua voz está mais estável agora, como se contar a história toda tivesse trazido algum tipo de alívio. Hoje é meu 3º dia no hospital, doutor, e ainda dói muito, não só fisicamente, mas de uma forma que vai muito além dos ferimentos. Os médicos dizem que vou me recuperar completamente, que em algumas semanas poderei voltar para casa com Priya, voltar ao trabalho, voltar à vida normal. Mas será que existe vida normal depois de algo assim? Esta manhã, Dr. Sharma me mostrou uma notícia que saiu no jornal. O governo de Gujarat anunciou que vai criar um memorial para as vítimas do voo AI-171. 241 pessoas que merecem ser lembradas, cujas histórias merecem ser contadas. Fico pensando se vou ter coragem de visitar esse memorial um dia. Priya está dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Ela não quis voltar para casa, mesmo eu insistindo que estava bem. Quase te perdi, ela disse ontem à noite. Não vou sair do seu lado até você estar completamente recuperado. Olho para ela dormindo e penso em como sou sortudo por ter uma segunda chance, por poder abraçá-la novamente, por poder construir uma família com ela. Mas também penso em todas as pessoas que não terão essa segunda chance. Ontem,
Uma enfermeira me contou que o namorado de Kavya veio da Inglaterra para o funeral. Ele ficou no aeroporto de Gatwick, esperando por 6 horas, antes de alguém ter coragem de contar que o voo havia caído. Imagino a dor dele, a sensação de impotência por estar tão longe quando tudo aconteceu. Os pais de Raj Patel criaram uma fundação em nome dele para ajudar famílias de imigrantes indianos em situações de emergência. É bonito ver como as pessoas transformam a dor em algo positivo, em algo que pode ajudar outros. Talvez eu devesse fazer algo assim também, honrar a memória das pessoas que morreram ao meu lado. Dr. Sharma me disse que vou precisar de acompanhamento psicológico. O que você passou, ele explicou, não é algo que uma pessoa processa sozinha. Você vai precisar de ajuda para entender, para aceitar, para seguir em frente. Eu concordo. Sei que vou carregar isso comigo para sempre, mas talvez com ajuda eu possa carregar de uma forma mais leve. Tem uma coisa que não contei para ninguém ainda, doutor, nem para Priya. Naquela manhã, quando acordei com o pressentimento estranho, por um momento pensei em cancelar a viagem. Por uns 5 minutos, sentado na cozinha tomando chá, considerei ligar para o escritório e dizer que estava doente, que não podia viajar. Se eu tivesse feito isso, estaria em casa agora, abraçado, com Priya, e 242 pessoas ainda estariam vivas. Sei que isso não faz sentido. Sei que o acidente teria acontecido de qualquer forma, mas não consigo parar de pensar. E se eu tivesse escutado aquele pressentimento? Ontem à noite, tive um sonho. Sonhei que estava novamente no avião, na poltrona 11A, mas desta vez, quando ouvi o barulho estranho dos motores, consegui alertar todo mundo. Consegui salvar Raj Patel, a família de Amit, Kavya, todos os outros. Acordei aliviado por alguns segundos até perceber que era apenas um sonho. Mas talvez seja isso que eu vou fazer com o resto da minha vida, doutor. Talvez eu tenha sobrevivido para contar esta história, para fazer com que as pessoas se lembrem das 241 pessoas que não puderam voltar para casa. Talvez minha missão agora seja garantir que elas não sejam apenas números em uma estatística, mas que sejam lembradas como pessoas que tinham sonhos, medos, famílias que as amavam. Priya está acordando. Vejo em seus olhos o alívio de me ver ali, vivo, falando. Como você está se sentindo? Ela pergunta como faz a cada poucas horas. Melhor, respondo. E desta vez é verdade. Contar esta história, relembrar cada momento, cada pessoa que conheci naquele voo, me fez sentir que estou honrando suas memórias. Não sei se algum dia vou entender completamente por que sobrevivi quando tantas outras pessoas não sobreviveram. Mas sei que vou usar essa segunda chance para viver de uma forma que honre aquelas 241 vidas que se perderam. Vou amar mais. Vou ser mais grato por cada dia comum. Vou fazer questão de que as pessoas saibam que são importantes. Porque aprendi, da forma mais dolorosa possível, que a vida pode mudar em segundos e que cada momento que temos com as pessoas que amamos é um presente que não devemos dar como garantido.